Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. A Igreja celebra então essa solenidade. São duas colunas da Igreja e a sustentam desde o seu começo. Pedro, escolhido por Cristo para ser o seu primeiro sucessor, o príncipe dos apóstolos. E Paulo, como elo de dois mundos, confirmando a Igreja entre os gentios e ensinando aos judeus que a salvação se alcança em Jesus Cristo. A lei, vai nos lembrar São Paulo, é a grande pedagoga, aquela que conduz a Cristo. Conduz esse povo eleito ao Messias, ao esperado. Agora, cumprida a sua missão, uma vez que Cristo já está entre nós, ela dá espaço ao Filho de Deus, que redime os eleitos, tanto judeus como gentios, tanto prosélitos, romanos, gregos, escravos, livres, homens e mulheres. É o que nós vemos na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 23 a 28. Então, na liturgia de hoje, a Igreja escolhe para a primeira leitura o relato da prisão de Pedro e a sua libertação milagrosa, ou seja, extraída de Atos dos Apóstolos, capítulos 12, versículos de 1 a 11. Movido pelo Espírito, movido pelo ódio aos cristãos, o rei Herodes Agripa I, neto do grande Herodes, governador da Judéia, manda encarcerar Pedro e planeja matá-lo na Páscoa, a Páscoa judaica. A Igreja, em contrapartida, por sua vez, usa as armas de que dispõe, rezando sem cessar por ele a Deus. Já passada a Páscoa judaica, quando Herodes, cumprindo ou querendo cumprir o seu desejo, Pedro é enviado pelos guardas, acorrentado, a ser martirizado. É libertado, porém, pelo anjo do Senhor. Da sua libertação, acordado e lúcido, ele faz a profissão de fé no seu Senhor, como já fizera em João, capítulo 21, versículo 15 a 18, quando Pedro vai confessar: agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo, livrando-me das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. É a libertação milagrosa de Pedro. Como Jesus, Pedro então é preso por ocasião da Páscoa. Aconteceu também com Cristo. A Igreja passa pelo batismo, ou seja, martírio, mas ainda não. Ela ainda tem um pouco de história para nos contar, porque sua missão apenas começa. As raízes da sua cruz ainda não se estabeleceram definitivamente, nem profundamente. Agora, o chefe eleito por Cristo, Pedro, apenas começa a sua tarefa para consolidar a Igreja entre os judeus. Deus age e Pedro é seu instrumento. Já na carta de Pedro, segunda leitura, tirada em Timóteos, aliás, São Paulo, tirada em Timóteos, capítulo 4, versículos 6 a 8 e 17 e 18, que é uma das denominadas pastorais ou cartas pontifícias,
delegando a Timóteo a tarefa de organizar a igreja e eliminar os desvios da fé, os cismas que estavam já surgindo, a dúvida do Evangelho, o desvio do Evangelho. Nela é um discurso de despedida diante de sua iminente morte, ou seja, iminente morte de Pedro. Ele nomeia Timóteo e já como se fosse um testamento. Recomenda o combate aos falsos pastores. E hoje a igreja também continua com seus falsos pastores, às vezes tirados dentro do seu próprio seio. É uma confissão de que foi fiel ao Evangelho. Quem foi fiel? Paulo. E a missão que Cristo lhe deu. O que é? A espera, e a espera que Timóteo dê como continuidade à organização e consolidação da igreja. Assim, Paulo, o grande apóstolo dos gentios, vai organizando a igreja com seu grupo. Já então, no Evangelho de hoje, que é tirado de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 9, começamos a entender a missão petrina. Olha que riqueza esse texto. Inicialmente temos 3 revelações no diálogo de Cristo com os seus discípulos. Vamos ver. Primeiro, a confissão de fé de Pedro, lá do versículo 13 a 20. O outro, o anúncio da morte e ressurreição de Cristo, acompanhado da fraqueza de Pedro, lá no versículo 21 a 23. E o convite feito aos discípulos no seguimento da cruz. A síntese do texto de hoje. Pedro, em nome dos 12, reconhece Jesus como Messias, ou seja, o enviado, o Filho de Deus, mas em seguida manifesta a sua fragilidade humana, discordando do sofrimento de Cristo. Quando ele fala que vai sofrer, vai morrer, vai ser crucificado, Pedro chama de lado. Olha, não é bom que você continue com isso. O povo não vai gostar. E tem aquele diabo duro, pesado de Pedro, e Cristo, onde Cristo vai dizer: Pedro, você não pensa como eu. Você pensa como o demônio. Cristo, a si mesmo, nomeia Pedro como seu chefe da igreja, mas em seguida diz que ele é um obstáculo à sua missão. É a fraqueza humana, mas mesmo assim, Cristo confia, porque sabe que vai assisti-lo com a sua graça. Nessa conversa de Cristo com Pedro, nota-se uma progressão. Olha a metodologia do Evangelho. Primeiro, nasce a confissão cristológica, reconhecendo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Nele estão a divindade e a humanidade, e ao mesmo tempo a eclesiologia, a igreja, com Pedro dirigindo essa igreja até o final dos tempos, e como seu chefe. Do diálogo sobre quem é Jesus, a resposta de Deus, representando todo o grupo de Pedro, representando todo o grupo, é uma manifestação da fé. Da troca ou da boca de Pedro emerge a fé da igreja primitiva, iluminada pela ressurreição de Jesus, inspirada pelo Espírito Santo. Da resposta de Cristo, nós temos uma bem-aventurança a Pedro e uma constituição fundamental da igreja. Jesus proclama: bem-aventurado Simão, Pedro, filho de Jonas. Não se trata de mérito de Pedro, mas da revelação do Pai, da graça do Pai, que ele revelou esse mistério. Assim, minha gente, nós temos aqui em Mateus o nascimento, a promessa do Cristo de construir a sua igreja, mas já designando Pedro como seu sucessor. A igreja então nasce
de Cristo. Tem muito a ver com o canto de louvor de Cristo, quando ele diz: Pai, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Isso lá no capítulo 11 de Mateus, versículo 25 e 26. Mas é uma promessa a Pedro. Esta a sua eficácia que produz frutos na igreja constituída sobre o fundamento e chefia do apóstolo Pedro Cefas. Aqui nós temos então a igreja prometida e temos Pedro como seu sucessor. Essa rocha, o apóstolo é a base do edifício missionário. Eclesia, a igreja, indica comunidade de Deus, reunida em assembleia. Jesus estabelece Pedro como fundamento da minha igreja, como ele diz, do novo povo de Deus. Com essa estrutura espiritual, as forças do mal não poderão abalar os seus fundamentos, ou seja, a igreja passa a ser o refúgio contra as forças do mal e da perdição. É uma comunidade de salvação. Aí então nós temos a estrutura da igreja criada pelo próprio Cristo lá no Evangelho de Mateus capítulo 16 e tendo como Pedro seu primeiro sucessor. Aqui há uma certeza: a Igreja Católica não foi fundada por homens, mas fundada por Cristo. Assim, queridos irmãos e irmãs, na imagem deste ano Jesus com seus discípulos, destacamos: Jesus constrói uma comunidade messiânica, isto é, o novo povo de Deus colocando Simão como seu fundamento. Continuando, abre as portas do reino dos céus para o seu povo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. E ele vai continuar: eu te darei as chaves do reino dos céus. E mais ainda, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Será que não existe alguma dúvida que a Igreja Católica, que tem com Pedro seu fundamento, o papado, é a igreja fundada por Cristo? Há alguma dúvida? Há um modo diferente a gente distorcer essas palavras do próprio Cristo? Queridos irmãos e irmãs, hoje o Papa é o sucessor de Pedro, ou seja, aquele designado por Cristo, e como consequência do próprio Cristo. O nosso respeito e amor ao Papa é respeitar a Igreja como instituição cristológica de Cristo. Rezemos, queridos irmãos e irmãs, pelo Papa, por sua fidelidade, pelo seu governo. E hoje, essa Igreja é representada pelo Papa Leão XIV, que na linha de sucessor apostólico é designado por Cristo. Temos uma igreja de 2000 anos, porque ela é una, santa, católica e apostólica. É una porque Cristo fundou a igreja. É santa porque é fundada pelo próprio Santo dos Santos, que é o Cristo. É católica porque é universal, não faz distinção. É apostólica, que tem como base os apóstolos. Prometida e assegurada por Cristo até o fim dos tempos, e nós participamos desse legado de Cristo, porque nós somos essa igreja que tem o Papa e hoje Leão XIV como sucessor de Pedro, ou seja, sucessor de Cristo. Rezemos pela unidade da nossa igreja, rezemos pela fidelidade do nosso Papa,
Rezemos para que ela continue sendo a arca da nova aliança. Tenha um santo dia, abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com as vossas vidas, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém.